Então, meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês. Já deve ter ouvido muito falar aí no tal de livre mercado, certo? Que o preço das coisas se regula segundo uma lei universal da oferta e da procura. Adam Smith. O Adam Smith dizia que a mão invisível do mercado vai tratar de, cedo ou tarde, regular o preço das coisas. Isso aí não está errado. Porém, existe um fator nessa equação que muitas vezes não é levado em conta. E é isso que eu quero que você fique atento agora, meu amigo. Eu não estou aqui para propor nenhuma nova teoria econômica, nada disso. Não é nada muito sofisticado. Porém, é um grande detalhe que passa desapercebido da maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão mais instruídas nessa parte de educação financeira e que justamente por estarem instruídas nesse assunto, recebem uma instrução muitas vezes teórica e superficial e não se atentam a coisas práticas. Por isso que muitas vezes o teu negócio não vai bem, não vai dar certo, né? Eu não estou aqui dando instrução de negócio, estou dando uma observação do ponto de vista teórico, filosófico, que é muito importante para a prática e que muitas vezes não é levado em conta, que é uma interferência que existe dos grandes magnatas dos negócios no preço e também na oferta de produtos e serviços do mercado. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês de interferência, muitas vezes indevida. E aqui não estou propondo nenhum tipo de revolução, nada disso. Não estou propondo que o sistema deva ser mudado, nada disso. Eu estou colocando uma situação de uma realidade que você tem que se atentar caso você queira sobreviver ou pelo menos se dar melhor nesse mundo dos negócios. Todos nós, queira ou não, estamos inseridos no mundo dos negócios. Ah, mas eu não sou homem de negócio, eu não quero saber de economia. Não interessa, você paga as suas contas no final do mês, você trabalha por um salário e você está inserido no mundo dos negócios, só que você não sabe, tá bom? O dinheiro é importante. Enquanto nós tivermos vida material aqui, vivendo nessa terra, o dinheiro ele tem uma certa importância, queira você ou não. Vamos lá. Vou dar um exemplo do que aconteceu, para não ficar na teoria aqui, vou dar um exemplo real, assim, bem simplista, claro, né? Mas do que aconteceu, por exemplo, com o nosso mercado de carnes de gado aqui no Brasil. Bem por cima, tá? Claro, tem várias outras coisas que aconteceram concomitante a isso, que também interferiram, mas eu vou dar um exemplo grotesco, um exemplo geral do que aconteceu. Umas 3 gerações anteriores à minha, a terra no Brasil não valia absolutamente nada. Nossos bisavós, nossos avós já, né? Ainda, vamos dizer assim, eles chegavam no Brasil, alguns imigrantes, alguns nascidos aqui, né? O fato é que o pessoal chegava numa determinada terra, cercava aquela terra, que muitas vezes era uma terra a perder de vista, a pessoa não via o fim daquilo. O quanto ela conseguisse cercar, construir um rancho em cima, às vezes de palha, de barro, né? O quanto ele conseguisse cuidar daquela terra, tomar conta, para ninguém invadir, para ninguém, enfim, depredar, aquilo ali era dele. Então o cara chegava numa região, não habitada ainda, claro, cercava, fazia, e era extremamente difícil, porque hoje parece uma coisa fácil. Agora você imagina aquela época, né, muitas vezes sem nenhum tipo de maquinário, sem energia elétrica, muitas vezes, tudo mais, né? A pessoa chegar numa região totalmente inabitada, né, sem estrutura nenhuma, sem nada, né, mato puro, né, só campo e floresta. Chegar numa região daquela, fazer uma casa e viver com a sua esposa e seus filhos, né? Então, se tinha muitos filhos também naquela época, né, se tinha esse costume, e os filhos até acabavam ajudando aí depois no trabalho agrícola. Então era isso, a família vivia disso. Então eram muitas famílias que faziam isso. E o pessoal criava o seu próprio alimento, né? O pessoal plantava mandioca, plantava o milho, a soja, enfim.
e criava o seu gado, né, numa quantidade limitada, porque eles tinham um limite de mão de obra que eles conseguiam dar conta, não tinha maquinário. Então as criações eram limitadas. E essa carne dava para o consumo e para a venda, né? Geralmente se fazia a venda para as cidades, ou se fazia também a venda aí para os tropeiros que faziam esse transporte, enfim. A venda era feita localmente, geralmente. E não tinha muito controle. Era assim que as pessoas viviam. Com a urbanização, foi acontecendo um fenômeno. Os grandes frigoríficos, né, não vou falar nomes, os grandes frigoríficos, né, os grandes criadores de gado, que sempre existiram, claro, eles foram vendo que tinha um mercado maior ainda a ser explorado. Vamos supor que o cidadão lá tinha 50, 60, 100 mil cabeças de gado. E você, Joãozinho, tinha lá 10 cabeças de gado. Esse cidadão, ele não queria só as 100 mil cabeças que ele tinha. Ele queria ainda as tuas 10 cabeças, 10 míseras cabeças de gado. Mas não só as tuas, ele queria do teu vizinho também, que tinha mais 10. Do teu outro vizinho, que tinha 30. Pequenos produtores rurais. Que se somar, dá muito, dá uma concorrência considerável, certo? Começaram, entre outras coisas, com aquela folia de vaca louca, de gripe do gado, não sei das quantas, de doença disso, daquilo. Ou seja, começaram a convencer as autoridades públicas de que o gado poderia pegar uma doença. Não estou dizendo que o gado não pegue doença, tá? Vão começar a exagerar, valorizar essa doença, para com isso criar leis, para colocar certas condições de criação. Condições essas que você, Joãozinho, pequeno criador lá, não teria condições de arcar. Ou se arcasse com essas condições, teria um lucro muito pequeno, que no final das contas ia resultar que você ia trabalhar para comer só. Não ia ter lucro nenhum. Então é tanta vacina, era tantos cuidados que tinha que ter, e o gado isso e aquilo, e leis ambientais de limitação de desmatamento, várias leis, vários decretos de Anvisa, não sei do que, para dificultar o pequeno proprietário. Na verdade, a lei era igual para todos, mas o grande proprietário tem condições, porque ele cria em grande quantidade. Então ele compra um lote X de vacina, né? Ele tem já os funcionários que aplicam. Então isso aí, o lucro dele ainda vale muito a pena, entendeu? Mesmo tendo essas dificuldades. Já você que cria pouco, muitas vezes não compensava. Em não compensando, ele acabava adquirindo a sua propriedade, porque você ficava desestimulado de trabalhar no campo, porque você trabalhava duro, e ganhava a mesma coisa praticamente que um trabalhador da cidade. Só que o trabalhador da cidade, lá da indústria, da fábrica, ele tinha o conforto de luz elétrica, ele tinha o conforto de segurança pública, ele tinha o estudo, ele tinha, né, estudo para os filhos e tudo mais. Ele tinha todo o conforto da cidade e praticamente a mesma renda que você, porque a tua renda reduziu. Então você vendia a tua propriedade rural. Então nós vamos quase chegando nos dias de hoje. Aqueles que insistiram em não vender a propriedade, porque não queriam trabalhar para um patrão, não queriam ser, vamos dizer assim, empregados do sistema, eles foram insistindo com muito custo, resistindo e tudo mais, e só que chegou um momento que não deu conta. Mas como eles tinham aquele apego à terra, a indústria, vamos dizer assim, vamos jogar a de carnes ali, ela fez uma jogada. Bom, tem certos produtores que vão morrer em cima da terra, e não tem jeito, eles estão apegados à terra. Então nós vamos fazer uma proposta para eles. Nós vamos oferecer o gado, que ele quer tanto criar. Nós vamos oferecer a ração, que tem que ser a nossa, não pode ser qualquer ração. Tem que ser a do tipo X ou Y. Tem que ser a pastagem do tipo X ou Y. Tem que ser a estrebaria desse jeito, dessa, tudo dentro de um padrão de qualidade, que é a empresa tal que exige, é o frigorífico tal que exige, para ter o selo daquela carne, a carne free isso, free aquilo, né? Enfim, então, nós vamos te dar tudo isso, seu produtor, seu Joãozinho. E veja que maravilha, você vai ganhar tudo pronto. Só que você vai ter que atender todas as nossas demandas. O teu aviário tem que ser assim, tem que ter uma tela dessa finura, tem que ter a vacina isso e aquilo, tem que ter... Ou seja, ele não consegue. Então, nós vamos dar tudo para você, só que a tua margem de lucro vai reduzir drasticamente. De modo que você vai ter uma falsa impressão que você vai ter um lucro, mas na verdade você não vai ter lucro. Você vai ter praticamente um salário.
Você vai trabalhar na terra, você vai cuidar do gado alheio, que o gado não é mais teu, você pensa que é teu, mas não é. Eles vão fornecer o frango, eles vão fornecer o gado, pequenininho, você vai engordar eles. Você vai trabalhar para eles, para